Uma excelente noite para você. Começa agora às 7h11, mais um Inter 2 edição especial. O Inter 2 saiu do estúdio, veio para as ruas de Cabo Frio. Estamos no Largo Santo Antônio, onde já a gente conta a história mais famosa de todo o mundo. A história de Jesus Cristo. Já tem encenação da Paixão de Cristo aqui em Cabo Frio, depois de um hiato de 7 anos. A encenação voltou a acontecer o ano passado com algumas modificações e neste ano, é claro que estamos por aqui para contar essa história. As pessoas já estão chegando aqui nas ruas de Cabo Frio, no Largo Santo Antônio, cada um com a sua cadeirinha de praia para garantir aquele lugar privilegiado. E é claro que você aí de casa, onde quer que você esteja, vai poder acompanhar um pouquinho desse espetáculo por aqui também. E é claro que tem muita informação. Estamos no feriado, hoje é sexta-feira santa, e a gente já começa falando que mesmo antes do início desse feriado, já foram registrados inúmeros acidentes nas rodovias estaduais que cortam a região dos lagos. RJ-106, a rodovia Amaral Peixoto e também a RJ-140. Infelizmente, a gente fala de acidentes com morte. A gente fala também da polêmica do trânsito em Teresópolis, na região serrana. Motoristas, passageiros dos ônibus estão reclamando da demora. Longas e longas filas ali de congestionamento. A gente, inclusive, recebeu alguns relatos e já a gente fala também. E no apagar das luzes, o ex-governador do estado do Rio, Cláudio Castro, revogou regras ambientais que impactam diretamente a região dos lagos. É que assim agora, construções podem ser legalizadas em áreas de preservação. Fique por aqui que o Inter 2 de hoje promete muita emoção nessa sexta-feira santa, dia 3 de abril, e a gente está começando só agora. Uma excelente noite para você. Seja muito bem-vindo ao Inter 2 especial, ao vivo aqui do Largo Santo Antônio, em Cabo Frio. Estamos aos pés do Morro da Guia e a gente já começa com informação, a gente já começa falando da região dos lagos, porque infelizmente já são inúmeros acidentes registrados nas rodovias estaduais que cortam as cidades de Araruama, São Pedro da Aldeia. A gente vai conversar ao vivo com a Ludmila Lopes, que tem mais informações sobre esse assunto. Ótima noite para você, Ludmila. Boa noite, Michele, para você que nos acompanha aqui no Inter 2. Só nessa semana foram 3 acidentes, um em Araruama, 2 em São Pedro da Aldeia. Desses 3 acidentes, 2 registraram mortes e a maioria envolve motociclistas. Na noite de ontem, um jovem de 25 anos morreu na RJ-106 em Araruama após uma batida entre a moto em que ele estava pilotando com um caminhão. Ele até chegou ali ser socorrido no local, mas infelizmente já estava sem vida. Outro acidente também aconteceu na quarta-feira, na mesma rodovia, a RJ-106, só que em São Pedro da Aldeia. Esse acidente também terminou em morte, na morte de um motociclista. Segundo a polícia, um carro tentou cruzar a pista e acabou sendo atingido pela moto. Já na manhã de hoje, na RJ-140, um homem acabou sendo preso após provocar um acidente que, segundo a polícia, ele estava alcoolizado e acabou provocando esse acidente, que terminou com um capotamento e um homem sendo socorrido para o pronto-socorro da cidade. Felizmente, não com ferimentos graves. Mas fato é que os moradores, os motoristas estão com medo de passar por esses trechos. Muitos acidentes com morte e têm sido registrados. Inclusive, a gente entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, questionando se houve um aumento, até porque no último fim de semana também tivemos um outro registro na RJ-106, só que em Saquarema, um oficial da Polícia Militar aqui de Cabo Frio também morreu, mas não tivemos retorno. Também questionamos a DER sobre a sinalização e tivemos retorno, viu? A DER informou que está colocando novos radares nas rodovias, inclusive na RJ-106 e na RJ-140, para tentar reduzir esse número de acidentes e controlar a velocidade. E o departamento também faz ações educativas, informou que nas
Essas novas ações devem acontecer ainda em abril na RJ 106 e a previsão é que esses radares comecem a funcionar totalmente até junho. E a gente segue acompanhando essa situação, afinal, acidente após acidente não dá. Michele, eu volto com você. Obrigada pelas informações, Ludmila. O feriado está só começando, botar a mão na consciência e redobrar a atenção para chegar ao seu destino em paz, né? A gente vai continuar falando sobre trânsito, só que agora dentro da cidade. A gente vai para Teresópolis, para a região serrana, falar de Teresópolis, aliás, porque são inúmeras as reclamações dos motoristas e também dos passageiros de ônibus por conta do congestionamento. Tem obra acontecendo, teve alteração no trânsito também. A gente vai até Petrópolis conversar ao vivo com a Priscila Torquato, que vai explicar melhor essa situação. E olha, é muita reclamação, né não, Priscila? Boa noite para você. Muita reclamação, Michele. Os moradores de Teresópolis estão ali perdendo a paciência já com a realização dessas obras. Uma ótima noite para você, para quem está com a gente aqui no Inter 2. Eles têm enfrentado dificuldades por conta dessas obras de esgotamento sanitário, que estão acontecendo lá no município de Teresópolis, né? O problema ele é registrado em vários pontos diferentes da cidade. Um deles ali na área central, na reta de Teresópolis. E a gente tem o relato de um desses motoristas ali falando sobre esses transtornos. Olha só. Tá doido, a cidade toda com trânsito. Essa obra de água Imperatriz aí tá acabando com a cidade. Só Jesus na causa. Olha aqui, ó, Barra do Imbuí, Barra. Ninguém anda na cidade. É 20 minutos parado na Barra. Olha aí, população, olha. Olha! Como a gente disse, né, o problema acontecendo em vários pontos diferentes ali de Teresópolis, os motoristas bem nervosos, né? E no transporte público, por exemplo, a aviação Dedo de Deus, que atua no município de Teresópolis, disse que essas obras têm causado aí atrasos e até cancelamento de viagens do transporte público. Na quarta e quinta-feira passados, por exemplo, cerca de 120 ônibus deixaram de circular em viagens que não foram realizadas e com isso os passageiros acabam enfrentando pontos de ônibus cheios e também aumenta o tempo de espera, né, desses passageiros por conta dessas intervenções. Segundo a concessionária Águas da Imperatriz, as intervenções estão sendo feitas aí para a implantação do sistema de esgoto, de tratamento de esgoto no município. A empresa afirma que as obras seguem padrões de segurança e também com áreas sinalizadas e equipes orientando motoristas e pedestres, que as intervenções são planejadas e realizadas de forma a minimizar os transtornos à população. E as obras, que incluem a construção da primeira estação de tratamento de esgoto do município, elas têm previsão para terminar em dezembro desse ano. Michele, volto com você. Muito obrigada pelas informações, Priscila. A gente segue por aqui. Queria mostrar para vocês um pouquinho. Estamos aqui entre dois palcos, mas como eu falava aqui bem no início do Inter 2, já tem gente aqui, ó, aglomerando, pegando a cadeirinha de praia para conseguir aqui. Privilegiado, já até teve gente vindo até de Manaus, tá? Para acompanhar aqui a encenação da Paixão de Cristo. Olá, qual o seu nome? Márcia. Você não é cabofriense, mas já está morando aqui, né? Eu moro aqui em Cabo Frio já faz uns 4 anos e esse é o segundo ano que eu venho assistir a encenação da Paixão de Cristo e é muito emocionante e libertador. Muito bom. Qual é a parte mais emocionante para a senhora? Então, para mim é a parte onde ele é julgado e Pilatos pergunta se é para crucificá-lo e o povo fala que é para crucificá-lo. Então, para mim, é muito emocionante porque ele era um homem bom e não fazia mal a ninguém, praticava a cura. E o próprio povo que andava com ele tomou essa decisão de ficar dizendo para crucificá-lo e isso me emociona muito. Tó, tem gente de Manaus aqui também, não é isso? Boa noite, sou de Manaus. Já moro há alguns tempos aqui, né? Mais ou menos 10 anos. E estou aqui e tendo essa oportunidade, né, de ver essa encenação ao vivo, né? E me emociona muito.
Principalmente a parte que ele vai sendo levado e sendo chicoteado, né, e levado até a cruz. Ó, a gente está só começando, a gente vai fazer uma pausa bem rápida por aqui. Na volta do intervalo, a gente fala que o Castro revogou regras ambientais que impactam diretamente a região dos lagos. Fique por aí que a gente volta já já. Agora 7h23, estamos de volta com o nosso Inter 2, edição especial das ruas de Cabo Frio. Estamos no Largo Santo Antônio, ao vivo para 50 municípios do estado. E a gente vai conversar com o Josué Amador, porque no apagar das luzes, o agora ex-governador Cláudio Castro, um pouco antes da renúncia, revogou algumas regras ambientais que impactam diretamente as cidades da região dos lagos. Vamos entender essa situação? Oi, Josué Amador, boa noite para você. Oi, Michele, boa noite para você que acompanha o Inter 2. Esse decreto do governador Cláudio Castro é do dia 19 de março, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 20. A gente lembra que no dia 23 ele renunciou ao mandato como governador do estado, tornando-se então ex-governador, mas acabou deixando essa situação que preocupa ambientalistas e pessoas que prezam pelo meio ambiente de fato. Segundo o decreto dele, na prática, agora pode-se abrir caminho para a exploração imobiliária e construção de empreendimentos em áreas preservadas e paradisíacas do litoral fluminense, afetando cidades como Búzios, Cabo Frio, Araruama, São Pedro da Aldeia, Maricá, Arraial do Cabo e também no Centro-Sul Fluminense, Angra dos Reis. Esse decreto dele revoga outros decretos com mais de 20 anos. Há decretos de preservação de 40 anos que estavam aí existindo nessas áreas de preservação ambiental e que agora estão revogados. Você acompanha agora a declaração do André Ilha, que é ex-diretor de biodiversidade de áreas protegidas do INEA, sobre a necessidade de se proteger o meio ambiente. Se você permite mais construções em áreas que hoje estão cobertas por floresta, em muitos casos floresta nativa ainda, ou seja, aquela que ainda não foi alterada pelas ações humanas, isso é um problema sério. Então, a Mata Atlântica é um bioma que já foi muito massacrado ao longo de séculos da ocupação humana e que a gente precisa preservar com unhas e dentes aquilo que sobrou. O INEA disse que esse decreto não permite novas construções nem afeta o meio ambiente, mas sim traz possibilidades para um novo planejamento urbano. Eu volto com você, Michele. Muito obrigada pelas informações, Josué Amador, chegando com essa notícia, né, que impacta a nossa vida. Olha, vocês estão me vendo aqui no meio da rua, porque o entorno aqui da Praça do Largo Santo Antônio, aqui do Morro da Guia, de um convento, também do museu, ele está todo interditado para passagem de veículos. Então você que ainda for sair de casa para vir aqui assistir a encenação, que começa às 9 horas, tem que sair cedo, se organizar para até encontrar uma vaga aqui no entorno. Falando de movimentação, a gente vai subir a serra para saber como é que está a cidade de Nova Friburgo. Olha, tem muito, mas muito carro passando pela RJ 116, não é não, Natália Rebelo? Boa noite para você. Isso aí, Michele, muita gente querendo subir a serra para aproveitar a Páscoa aqui, principalmente muitas famílias se reencontrando. Boa noite para você, para quem nos assiste aqui no Inter 2. Segundo a Rota 116, que administra a RJ 116, que passa por Cachoeira de Macuco, diversas cidades aqui da região, a expectativa é de 170 mil veículos passem pela rodovia desde a última quarta-feira até domingo. E é muito importante frisar também, você que vai pegar a estrada nesse fim de semana, nesse feriadão, terão algumas intervenções, principalmente Duas Barras, Nova Friburgo,
Cachoeiras de Macacu, essas cidades terão certas intervenções, trazendo até mesmo Pariciga. Então é muito importante não ir em horário de pico, a gente sempre recomenda, né, ir à noite, quando essas obras já estão paradas. Então é bom ficar atento que pode ter retração de trânsito nessas cidades. Falando um pouquinho de turismo, segundo o Convention Bureau, que administra os hotéis aqui da cidade, até o momento a ocupação está em 70%. O público está um pouquinho tímido, mas o que eles falam é sobre as reservas de última hora, que tem crescido essa tendência nos hotéis aqui da região. Vamos ouvir, inclusive, o presidente da Convention Bureau falando sobre. Então, na verdade, isso está sendo uma tendência de mercado. Grandes hotéis, por exemplo, já têm percebido uma janela de reserva de 4 horas de última hora. Então, a última hora na Serra ela está tá numa crescente, na verdade. O turista que deixa de última hora, decide de última hora, chega de última hora, mas o Convention, em parceria com os hotéis, está trabalhando para esse cenário mudar, com vendas de pacotes, juntamente com experiência de destino, então hotelaria mais destino, justamente para a gente perceber qual vai ser a resposta desse movimento aqui para a nossa região. Então você que quer aproveitar a Serra nesse feriado ainda tem vaga nos hotéis e, claro, pode aproveitar até mesmo os próximos feriados, que abril está bem gostoso para quem vai ficar de folga. Volto com você, Michele. Obrigada pelas informações, Natália. Estou acompanhada. A Yasmin me encontrou. Poderia até falar que eu que encontrei a Yasmin, mas não. Ela que me encontrou. Perguntei se ela frequenta a igreja, se ela vem sempre. Ela disse que sim. Então, Yasmin, queria que você aproveitasse esse espaço aqui. Olha, tem milhões de pessoas te assistindo nesse momento. Que mensagem do seu coraçãozinho de criança você passaria para quem está te ouvindo agora? Que a gente que a gente deve amar os próximos e cuidar da nossa família. Tá vendo? É a voz da criançada. A gente vai fazer mais uma pausa rápida por aqui e já a gente está de volta. Te espero, sai daí não. Agora, às 7h31, estamos de volta com o nosso Inter 2 especial, ao vivo das ruas de Cabo Frio. Estamos ao vivo, inclusive, para 50 municípios aqui do estado do Rio. Já tem encenação da Paixão de Cristo aqui no Largo Santo Antônio e em Itaperuna tem também. A gente vai conversar ao vivo agora com a Lili Bustilho, que vai mostrar a movimentação por lá. Ótima noite para você, Lili. Oi, Michele, boa noite para você que nos acompanha. Eu estou aqui no espaço religioso da paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro Boa Fortuna. Vou pedir para o padre Lucas Cuba para ele poder explicar um pouco e já vou pedir para você a sua licença também, padre também, para a gente virar aqui para já ir mostrando também. Padre, explica para a gente a importância desse momento. Boa noite a todos, é uma alegria muito grande poder partilhar, né, nessa Sexta-feira Santa sobre a Via Sacra, o caminho que Jesus fez na sua subida para ser condenado. Então, por isso, hoje nós queremos também simbolizar esse momento onde nós fomos extremamente amados por Jesus. Ele que não poupou a si mesmo por nós. Hoje nós queremos, através de uma arte, através de uma encenação, sim, mas toda fundamentada na Bíblia, toda fundamentada naquilo que aconteceu, desse modo leva o coração de tantos fiéis que estão aqui nesta noite a serem transportados para esse momento tão importante para nós. Hoje à tarde nós tivemos a celebração da Paixão, eles já viveram o ato litúrgico, agora eles retornaram à noite para estar aqui vivenciando esse momento. Então nós devemos recordar, Jesus é o verdadeiro amor. E a igreja pede de nós o seguinte, que nós fiquemos aos pés da cruz como Maria ficou, fiel, serena, oferente, e assim nós poderemos oferecer também nossas dores a Jesus e também sermos resgatados e salvos por Ele. Ninguém foi abandonado por Ele. Todos nós fomos amados. Por isso Ele morreu a pior morte, para que nós pudéssemos viver a melhor vida. Esse é o nosso Rei. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo.
Por isso, nós nunca devemos nos sentir sozinhos, porque Jesus veio até cada um de nós. Muito obrigado. Obrigada, padre. Volto com você ao estúdio. Volto com você às ruas, né, Michele? Sim, hoje eu também saí do estúdio. Lili, muito obrigada pelas informações. Agradeço também a participação do padre. A gente volta por aqui porque hoje é sexta-feira, amanhã já é fim de semana. Como será que vai ficar esse tempo? É o que a gente descobre agora. Olá, uma boa noite para você que acompanha o Inter 2. O fim de semana ainda será com a cara do verão e começa com muito sol e calor e segue assim até o fim da tarde. Já a partir da tarde as coisas começam a mudar e as nuvens ficam mais carregadas e temos sim condição de pancada de chuva por todo o nosso estado. Essas pancadas podem ser fortes e com raios, mas até essa chuva cair pode ficar tranquilo porque vai dar para aproveitar bastante o dia que fica bem abafado. Nova Friburgo deve ter mínima de 18 e máxima de 25 graus, Cabo Frio com mínima de 24 e máxima de 29, Itaperuna com mínima de 22 e máxima de 31 graus e sem previsão de chuva, Macaé com mínima de 24 e máxima de 30 graus e Maricá com mínima de 23 e máxima de 29 graus. Amanhã no Inter 1 eu estou de volta para mais detalhes sobre o tempo. Um excelente fim de semana e eu espero você amanhã. Tchau, tchau. Agora, vamos com a figura mais esperada da noite. Claro que eu estou falando de Jesus. Ao meu lado, o ator Gil Borcorado, que vai contar a história mais famosa do mundo. Já é um Jesus de muitos anos, né? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Mais ou menos. Eu fazia o papel do Jesus Cristo, mas o Jesus ressuscitado há anos atrás, antes da gente dar uma parada de 7 anos. E agora, no nosso retorno, desde o ano passado, eu assumi a função de contar a história eu mesmo aqui em cena. E esse ano tem algumas modificações por aqui, né? Quer contar pra gente? Já pode adiantar? Eu posso sim, porque muita gente ficou desanimada ano passado e esse ano não precisa, vai ter ressurreição. O Jesus vai aparecer na capela do Morro da Guia, que está até aqui atrás de nós, é um belíssimo final. E atendendo a pedidos, né? Muitas crianças saíram frustradas também, porque choraram com tudo que aconteceu com Jesus. E os pais falavam, papai, e ele, calma meu filho, ele vai voltar lá em cima, e chegou no dia, na hora ele não apareceu. São 2 palcos aqui, né? Maiores. São 3 palcos, eu aumentei um pouquinho o tamanho dos palcos, porque como a gente estava retornando, a gente volta, sempre corrige uma coisa, corrige outra. Então esse ano eu deixei um pouquinho mais largo esses palcos, um pouquinho maiores. A cena também do Getsemane estava muito apertada, eu aumentei, dei uma ampliada nela. E agora são 3 palcos, palco 1 é o da ceia, Getsemane e Sinédrio, palco 2, Pilatos e Herodes, e o palco 3, o da crucificação. E o quarto a gente não precisa de palco, né? Que é a capela do Morro da Guia, que é um cenário maravilhoso. Vocês se adaptaram também, agora não tem mais fogos, né? Não temos mais fogos, também existe todo um cuidado ecológico no entorno do Morro da Guia, não pode mais ter queima de fogos lá. E até o tipo de roupa que eu vou usar também, pode ser que aconteça alguma coisa, eu prefiro que não tenha fogos e muito menos a cascata. Mas isso não quer dizer que não vai ter festa, porque vamos ter fumaça, vamos ter jogos de luz, tem todo um outro trabalho por trás, né? Não pode uma coisa, a gente dá um jeito para outra. Um convite muito rápido para quem está assistindo agora. Sim, então venha nos assistir hoje às 21 horas aqui no Largo Santo Antônio, em frente ao convento, em Cabo Frio, a partir das 21 horas. E é muito emocionante assistir a ressurreição ali, ó, naquela capela, bem lá no alto do Morro da Guia, aqui na cidade de Cabo Frio. Foi um privilégio poder mostrar um pouquinho dessa montagem aqui da encenação que já vai acontecer para você. Obrigada pela companhia, ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau, gente. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para abençoar todos os lares nessa noite tão importante.